Sabe aquela cerveja zero que fica ali na prateleira do mercado? Ela parece a escolha perfeita, né? Mais saudável, sem álcool. Mas será que é isso mesmo? Hoje a gente vai fundo nessa história e descobrir se a cerveja sem álcool é de fato essa heroína toda que parece ser. Olha, a troca parece muito óbvia, certo? A gente tira o álcool, que é o grande vilão da história, ligado a um monte de problemas de saúde, e pronto. Fica só com a parte boa. Mas a verdade é que a coisa não é tão simples assim. Vamos investigar se essa versão zero não esconde alguma pegadinha. E para achar a resposta, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Mas não é para um laboratório ou para um consultório médico, não. A nossa história começa bem antes, lá nos Estados Unidos de 1919, no meio da confusão que foi a Lei Seca. Pois é, em 1919, a Lei Seca tornou ilegal vender qualquer bebida com mais de 0,5% de álcool. Isso, claro, criou um mercado gigantesco para contrabandistas, mas também abriu uma brecha, uma brechinha na lei para os fabricantes de cerveja que precisavam, de alguma forma, sobreviver. E foi aí que a indústria teve uma ideia genial. Para conseguir driblar a lei, eles criaram as Near Beers, que seria algo como quase cervejas. Elas tinham um gostinho parecido com a original, mas com teor alcoólico baixinho o suficiente para serem ilegais. Foi a resposta das grandes empresas ao mercado ilegal, que era dominado por gente como o Al Capone. E aqui está o pulo do gato. A cerveja sem álcool não nasceu de uma preocupação com a saúde das pessoas, de jeito nenhum. Ela foi uma estratégia de negócio, puramente para sobreviver à lei seca. E o método era bem simples, na verdade. Eles ferviam a cerveja normal até o álcool evaporar. Bom, mas isso foi lá atrás. De lá para cá, o método evoluiu e muito. Hoje em dia, como é que a cerveja realmente perde o álcool? A ciência por trás desse 0.0 é bem fascinante. Basicamente, existem dois caminhos principais para se fazer uma cerveja sem álcool hoje. O primeiro é meio que impedir que o álcool apareça em primeiro lugar, sabe? Usando leveduras especiais ou parando a fermentação na hora certa. O segundo caminho é o mais comum. Faz a cerveja normal, com álcool e tudo, e só depois remove ele, geralmente aquecendo a bebida para que o álcool evapore. E isso leva a gente para a grande pergunta, aquela que todo mundo faz. Aquele 0.0 no rótulo é 100% verdade? Tem mesmo zero álcool ali dentro? Bom, a verdade é um pouquinho mais complexa. A própria indústria admite isso. Se a gente for no site da Heineken, por exemplo, tá lá, bem claro. Apesar do rótulo 0.0, o produto pode conter uns tracinhos de álcool. A real é que, com qualquer um dos métodos, é praticamente impossível garantir uma remoção de 100%. Mas calma, antes que alguém se desespere, vamos colocar isso em perspectiva. Essa quantidade mínima de álcool não é uma exclusividade da cerveja zero. A gente encontra isso em alimentos fermentados do nosso dia a dia, tipo pão e iogurte. No Brasil, a lei diz que qualquer bebida com menos de 0,5% de álcool já é considerada sem álcool. É uma quantidade tão pequena que nosso corpo processa sem nem perceber. Ok, então vamos colocar tudo na balança. Quais são os verdadeiros prós e os contras de trocar a cerveja comum pela versão zero? O primeiro grande ponto positivo da cerveja sem álcool é a matemática das calorias. O álcool tem muita energia, então quando a gente tira ele da equação, as calorias caem pela metade. Uma cerveja comum tem umas 150 calorias, enquanto a versão zero fica ali na casa das 70. E para a gente entender o impacto disso na vida real, pensa só. Se numa noite, em vez de tomar 4 cervejas comuns, a pessoa toma 4 versões sem álcool, ela economiza 320 calorias. É bastante coisa. E o que são 320 calorias? É o mesmo que uma fatia bem generosa de pizza de 4 queijos. É um jeito bem claro de ver como aquela caloria invisível do álcool pode atrapalhar uma dieta, principalmente no fim de semana. Mas os benefícios vão muito além das calorias. É escolha óbvia e segura para quem vai dirigir, né? O motorista da rodada. É também uma saída super elegante para aquela pressão social de ter que beber alguma coisa. E para muita gente, ela funciona como um degrau para diminuir o consumo de álcool no geral. Só que o assunto fica bem mais delicado quando a gente fala de quem está em recuperação do alcoolismo. E aqui não tem resposta fácil. Para algumas pessoas, a cerveja zero é um substituto seguro, que ajuda a manter a sobriedade. Mas para outras, o gosto, o cheiro, o ritual de abrir a latinha, tudo isso pode ser um gatilho perigoso que reacende a vontade de beber a versão com álcool. Certo, depois de analisar tudo isso, de onde ela veio, como é feita, os prós e os contras, qual é o veredito final? Vamos amarrar as pontas. Primeiro,
Lembrar que ela nasceu por dinheiro, não por saúde. Segundo, que o zero do rótulo não é absoluto, sempre tem um vestígio de álcool. Terceiro, que a grande vantagem dela está nas calorias. E o mais importante de tudo, é uma opção melhor que a cerveja com álcool, mas não quer dizer que seja uma bebida saudável, ainda mais para quem luta contra a dependência. O veredito, no fim das contas, é simples. Se a gente comparar com a versão com álcool, a cerveja zero vence de lavada, não tem nem discussão. Mas, na hierarquia da hidratação e da saúde, a água continua sendo a rainha absoluta. A comparação justa é sempre cerveja zero contra cerveja com álcool. E a gente termina com uma questão que fica no ar. Para quem já bebe, a cerveja sem álcool é com certeza uma ótima ferramenta para reduzir danos. Mas, e para quem não bebe? Pensa nos mais jovens. Será que ela pode normalizar o ritual e o gosto da cerveja funcionando como uma ponte, uma porta de entrada para o consumo de álcool no futuro? Essa é uma resposta que a gente ainda não tem.